Tudo bem, pessoal. Eu sempre fui o maior defensor da OTAN. Eu até critiquei Trump por não dar total apoio à Ucrânia e, de certa forma, pegar leve com Vladimir Putin. Já deixei claro o que penso antes e, por isso, atraí muito ódio dos apoiadores de Trump. Mas, dito isso, também venho alertando que a nossa liderança ocidental atual no Reino Unido, Canadá e Austrália, eles estão dando mais motivos para Donald Trump minar ou até mesmo acabar com a OTAN de uma vez, uma aliança da qual ele já não gosta muito. E esses primeiros ministros palhaços não perderam nenhuma oportunidade de dar exatamente isso para Donald Trump. A Austrália tem mais a ganhar com a aliança Austrália-Estados Unidos do que os Estados Unidos têm a ganhar com a Austrália. E Anthony Albanese, eles não nos pediram nada, portanto não fizemos nada. Tony Abbott disse que deveríamos ter nos oferecido como já fizemos antes, sem precisar enviar dezenas de milhares de soldados australianos ao Irã. Tudo o que precisávamos fazer era enviar alguns caças, mandar 2 submarinos e pronto, estaria resolvido. Era só isso que precisávamos fazer para garantir que nossa aliança permanecesse intacta. O Reino Unido, ainda pior, também teve que enviar 2 navios para lá. Pronto, você fez sua parte. Mas não, eles estavam tão assustados com seus eleitores muçulmanos que deram as costas para Donald Trump. Um Donald Trump que já não é fã dessas alianças, que já é um isolacionista, que já vem minando a OTAN e outras alianças ocidentais. Bem, eu não o culpo agora. Sim, você pode argumentar que não nos consultaram antes de atacar o Irã. Tudo bem. Mas isso é uma queixa muito menor do que encarar a possibilidade de perder os Estados Unidos como nosso aliado. Bem, acho que é isso. O dia chegou. Acabou, pessoal. As alianças ocidentais acabaram, deem uma olhada nisso. Donald Trump acabou de lançar um ataque brutal contra o Reino Unido. Vários países, como a Austrália, não conseguem combustível de aviação pelo Estreito de Hormuz e estão pedindo ajuda à China, que recusa, alegando priorizar suas reservas. E você nem pode culpar a China por isso. Tivemos que passar pela Covid. Vimos os impactos das interrupções nas cadeias globais de suprimentos, mas nada foi feito. Sabe por quê? É proposital, causado pelo turma do alarmismo climático. A Austrália tinha 8 refinarias de petróleo em 2008. Adivinha quantas temos agora? Duas. Até elas quase não funcionam mais. Pagamos para Singapura importar petróleo bruto e depois nos enviar o produto acabado. Por isso, só mantemos 30 dias de estoque de combustível, normalmente em trânsito. Não construímos nenhuma infraestrutura para armazenar combustível de reserva. É tão patético. É muito ruim, pessoal. Na verdade, estamos diante da possibilidade de ficar sem petróleo em cerca de uma semana. Entenderam? Sem petróleo. Vocês sabem o que isso significa? A Austrália nem tem uma rede ferroviária extensa. Nossos produtos frescos chegam por caminhões e precisamos de diesel para isso. E vamos ficar sem diesel. Os preços já dispararam. Fazendeiros reclamam que falta combustível. Não teremos produção suficiente para o resto da temporada. Estamos ferrados. E nesse cenário, Anthony Albanese decidiu não dar uma mãozinha. Não estou dizendo que faríamos uma grande diferença, mas deixa eu voltar um pouco. Você sabe por que as democracias liberais ocidentais se tornaram os países mais prósperos do mundo pós-Segunda Guerra Mundial? Todos tivemos um papel nisso e os Estados Unidos, como líder, ficaram com a maior parte da prosperidade. Os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a França, eles escreveram as regras do jogo. Essa ordem mundial baseada em regras foi criada pelos Estados Unidos e nos serviu muito bem. Agora parece que haverá uma terceira guerra mundial. A China vai estabelecer sua dominância porque está cansada de viver sob as regras criadas pelo Ocidente. Então, em algum momento, vai haver um confronto. A guerra entre Rússia e Ucrânia ainda continua. Esse é o segundo capítulo. Se conseguirmos eliminar o Irã, então a China basicamente ficará sem aliados. A China só terá a Coreia do Norte ao seu lado. Só isso. E quando tivermos um confronto futuro com a China, eu acho que os Estados Unidos vão sair por cima, mas não sem um custo imenso e não sem a ajuda de seus aliados. E quando tivermos esse mundo pós-Terceira Guerra Mundial, quem você acha que vai escrever as regras do jogo? Os vencedores. E se a América for a vencedora, por que que a América deveria cuidar da Austrália, ou da Inglaterra, ou da França, ou da Alemanha que não participaram?
Veja, eu venho dizendo isso há muito tempo. Queremos que a América seja a polícia do mundo para impor as regras e leis que sustentam a ordem mundial ocidental, mas não queremos sujar as nossas mãos. América, faça isso. Vá lá e imponha essas coisas. É isso que os americanos dizem. Querem que lutemos pelo mundo livre. O Irã é uma ameaça para o mundo livre, certo? O Irã é uma ameaça para o mundo livre. O Irã não é apenas uma ameaça para a América ou para Israel. O Irã é uma ameaça para a Grã-Bretanha, para a Europa Ocidental e para a Austrália. Só fingimos ser covardes e não queremos sujar as mãos. Desculpa, muçulmanos, mandamos o Trump se ferrar. A gente faz isso. E a América é que suja as mãos. A América é acusada de ser criminosa de guerra, é odiada pelo mundo inteiro, fica sozinha. Então, se e quando a América vencer, por que a América deveria cuidar da gente? Por quê? Me importo profundamente com os interesses da Austrália. Quero que a Austrália vá bem, por isso estou chateado e irritado. Mas se eu fosse americano, acho que Trump está 100% certo na maneira dele de pensar. Sim, você pode discutir se era o melhor momento para entrar em guerra com o Irã, mas agora já estamos em guerra com o Irã. Agora devemos apoiar os Estados Unidos e acabar com essa guerra o mais rápido possível. Mas não queremos bancar os descolados. Queremos nos fazer de defensores do direito internacional. Somos os bonzinhos. Não queremos atrair ódio como aquele idiota Pedro Sanches. Ele conseguiu 10% de desconto do Marrocos por causa da sua posição sobre Israel-Palestina e a guerra entre Estados Unidos e Irã. Por que os Estados Unidos deveriam socorrer os europeus? Eu não quero que a Rússia vença na Ucrânia. Eu realmente não quero. Eu sou eslavocrane. Eu sou eslavocrane desde o dia em que essa guerra começou. Mas dá para culpar os Estados Unidos se retirarem as tropas da OTAN da Europa? É por isso que Trump disse isso. Todos esses países que não conseguem combustível de aviação por causa do Estreito de Hormuz, como o Reino Unido e a Austrália, que se recusam a se envolver na decapitação do Irã, eu tenho uma sugestão para vocês. Número 1, comprem dos Estados Unidos. Temos de sobra. Aliás, acho que esse ponto ele continua tratando por alto. Os preços do petróleo impactam todos. As pessoas dão lances. A maior parte do petróleo bruto extraído nos Estados Unidos não é refinada no país. Então, na verdade, os Estados Unidos exportam para o Canadá e para a Europa, eles refinam lá e depois mandam de volta para os Estados Unidos. É por isso que os preços do petróleo são todos interligados. Então, é por isso que, mesmo que os clientes diretos do petróleo da Arábia Saudita e do Iraque, que são impactados pelo fechamento do Estreito de Hormuz, todos vão compartilhar o peso do aumento dos preços. Mas, dito isso, uma vantagem que os Estados Unidos têm é que, mesmo que o preço suba, os postos de combustível deles não vão ficar sem gasolina, como acontece na Austrália. Quase 500 postos de gasolina estão vazios agora. Número 2. Criem coragem, ainda que tarde. Vá até o estreito e simplesmente o tome. Você vai ter que começar a aprender a lutar por si mesmo. Bem dito. Após o fim da Guerra Fria, os países europeus simplesmente cortaram massivamente seus orçamentos de defesa em nome dos dividendos da paz. Como resultado, essas democracias europeias construíram sociedades de bem-estar generosas, saúde universal como o NHS, o benefício Universal Credit. Ah, você está com uma dorzinha de cabeça, fique em casa, o governo vai te pagar. Ansiedade, benefícios por problemas de saúde mental, tudo isso é besteira. Enquanto os Estados Unidos taxavam seu povo, mantendo uma sociedade capitalista baseada no trabalho, o Reino Unido e os europeus estavam construindo sociedades de bem-estar, cortando o orçamento de defesa, tudo às custas dos contribuintes americanos. Por que os Estados Unidos deveriam bancar a sua segurança? Acho que a Alemanha aprovou uma lei que vai permitir que eles gastem até 800 bilhões de euros em defesa. 800 bilhões de euros. Só fizeram isso ao perceberem que os Estados Unidos talvez não viessem salvá-los. Você consegue imaginar isso? 800 bilhões de euros que eles não teriam gasto de outra forma porque, o tio Sam vai vir nos proteger. Ok, é por isso que eu digo que é um ótimo negócio para os europeus e para a Austrália ter um irmão mais velho como os Estados Unidos e vocês cospem na cara desse país que literalmente está subsidiando a sua defesa. Como disse, não posso criticar o raciocínio de Donald Trump. Ele já não era fã da OTAN. John Bolton vinha nos alertando desde 2018 que se Trump voltasse ao poder, ele acabaria com a OTAN. Os europeus não sabiam disso? Aquele era o momento de bajulá-lo, certo? Eu entendo, você não quer nem gosta disso.
Todos têm a tal síndrome anti-Trump. Seus eleitores odeiam Trump e os Estados Unidos, mas quiser economizar, continuar recebendo o Universal Credit e outros benefícios sociais e não aumentar o orçamento de defesa, terá que bajular aquele enorme traseiro laranja dele. Mas eles não fizeram isso. É hora de encarar a realidade. Vocês vão ter que aprender a lutar sozinhos. Os Estados Unidos não ajudarão mais. Não culpo vocês, assim como vocês não estavam lá por nós. Você deu uma desculpa para ele dizer isso. Poderíamos ter dito que Reino Unido e Austrália, os aliados mais fiéis, foram ao Iraque com os Estados Unidos, mesmo sendo uma guerra injusta. Cumprimos nossa parte do acordo e apoiamos os Estados Unidos. Mas agora temos os woke. Temos políticos de esquerda woke no comando que dizem: não quero irritar meus muçulmanos do oeste de Sydney, não vamos mais nos oferecer. E é a mesma coisa com Kiostama. E também é a mesma coisa com Mehran. Acho que Trump também fez um tweet sobre Mehran. E essas pessoas querem que Trump os ajude com a Rússia. Absolutamente estúpido. Temos uma coalizão para eles, mas já deveriam estar aqui faz tempo. Eles são afetados, e o incrível é que não precisamos do Estreito de Hormuz. Você precisa, mas não como os outros, como a Austrália. Aqui falta combustível nos postos. Nós não precisamos disso. Não precisamos disso mesmo. Temos tanto petróleo. Nosso país não é afetado por isso. Temos mais. Temos o dobro de petróleo da Arábia Saudita ou da Rússia, e em breve teremos o triplo. O quão perto você está? Mas isso não é verdade. Os Estados Unidos não conseguem refinar seu próprio petróleo bruto. Ouça isso. Esse é um ponto bastante válido levantado por Pete Hegseth. No que diz respeito à OTAN, essa é uma decisão que ficará a cargo do presidente. Mas eu só vou dizer... Muita coisa foi exposta. Muito foi mostrado ao mundo sobre o que nossos aliados fariam pelos Estados Unidos ao realizarmos um esforço dessa magnitude pelo mundo livre. Esses mísseis nem sequer alcançam os Estados Unidos, alcançam aliados e outros países. E ainda assim, quando pedimos assistência adicional ou simplesmente permissão para sobrevoar o espaço aéreo, recebemos perguntas, obstáculos ou hesitações. O Reino Unido, inclusive, inicialmente não permitiu que os Estados Unidos usassem suas bases no Reino Unido. Então me diga de novo, por que os Estados Unidos têm bases no seu país só para defender vocês? Esse é o único motivo? E o mais triste é que o Reino Unido e a Austrália nem teriam que ceder tanto assim. Mandem alguns navios, só isso. Nem precisariam estar na linha de frente. Sem tropas no solo, apenas possíveis forças de segurança de operações especiais com colegas americanos. Bastava isso para manter nossa aliança funcionando. O presidente destaca que não há muita aliança se países não ficam ao seu lado quando você precisa. Ele apenas aponta isso. Bem, esse é um ponto muito justo, pessoal. É um ponto extremamente justo. Esta é uma via navegável internacional que usamos menos do que a maioria, na verdade, muito menos do que a maioria. O mundo deve ficar atento e pronto para agir. O presidente Trump tem feito o trabalho difícil pelo mundo livre ao enfrentar a ameaça do Irã. Não é só um problema nosso de agora em diante, mesmo tendo feito a maior parte da preparação para manter o estreito aberto, o que já é um resultado. A única queixa legítima que o resto do Ocidente poderia ter apresentado ao Trump é: ei, você deveria ter nos consultado, certo? Mas ninguém discorda que o regime islâmico do Irã era uma ameaça ao mundo livre. E era um aliado da China, nosso futuro adversário, que vai escrever as regras do jogo que não serão favoráveis à Austrália, ao Reino Unido, à França ou à Alemanha. A América é grandinha. A América ainda pode cuidar de si mesma. É uma situação muito triste, pessoal. É uma situação muito patética e triste. Teria sido tão diferente se tivéssemos até mesmo os conservadores no poder no Reino Unido e a coalizão aqui na Austrália. Mas o nosso azar é que tivemos os piores primeiros ministros da história dos nossos países no comando na época em que isso aconteceu. Vamos ter que fazer muito mais. Acho que vamos ter que bajular muito os Estados Unidos no futuro para reconquistar a boa vontade dos americanos. Se esses líderes acham que quando os democratas assumirem o poder, tudo voltará ao normal, estão enganados. Não vai. Não vai. Porque no mundo livre, os políticos respondem ao sentimento geral do país.
Não acredito que isso esteja sendo bem aceito pelos americanos, que já estão cansados de guerras e não querem que os Estados Unidos ajam como polícia do mundo. Já falei, se os Estados Unidos não forem a polícia do mundo, o planeta ficará muito sombrio. E então, você deixaria a República Islâmica do Irã seguir assediando nossos aliados na região e mantendo nossas rotas de abastecimento de energia sob ameaça? É isso que queremos? Era uma ameaça. E se Trump for forçado a sair prematuramente, o mundo vai ficar muito pior para todos. Não apenas para aliados, mas para todos.